o que faz com que uma pessoa consiga superar a ansiedade e outra pessoa não? O que será que de fato faz diferença nesse processo? Você está curioso para saber? Então vamos lá. Provavelmente você conhece alguém que já tenha superado a ansiedade ou já tenha superado a depressão. Pode ser com tratamento medicamentoso ou não, com terapia ou não. E talvez você também conheça pessoas que por anos fazem tratamentos, por anos lutam contra a ansiedade, contra a depressão, que seja, e não conseguem resultados. Qual a diferença entre uma e outra? Primeiro, nós precisamos considerar os aspectos genéticos, aspectos ambientais e as comorbidades. O que isso significa? Quando nós já possuímos algum histórico de depressão, de ansiedade na nossa família, né, nossos pais, avós, tios, quando tem algum traço na nossa genética, existe aí uma probabilidade maior de nós desenvolvermos ansiedade. Então, se nós temos esse traço, esse já é um fator que contribui, né, que talvez que dificulte esse processo, né? Precisamos considerar também fatores ambientais. No seu trabalho, como é que é o seu trabalho? Você gosta do que você faz? Você gosta do ambiente em que você trabalha? Você gosta daquilo que você lida todos os dias com as pessoas que você convive? Como são as relações, os relacionamentos no seu trabalho? Se você tem um relacionamento positivo com seus colegas de trabalho, se você gosta do que você faz, se você se sente bem no seu ambiente de trabalho, isso é um fator positivo. Agora, se você já não se sente bem, se é um ambiente estressante, se é um ambiente desgastante, que prejudica de alguma forma a sua saúde, que prejudica de alguma forma o seu bem-estar, isso também pode dificultar nesse seu processo de superação da ansiedade. Além disso, a gente precisa considerar também as comorbidades. O que significa isso? Se você tem outros problemas de saúde, tanto problemas emocionais, como também problemas mentais, né, problemas físicos, né? Se existem outros problemas, isso também pode dificultar o seu processo de superação. Por quê? Imagina se você tem alguma dor crônica, né? Você sente sempre dores na coluna, dores de cabeça, enfim. Se você tem dores crônicas, por exemplo, isso dificulta demais a regulação do seu humor, traz uma dificuldade para concentrar-se nas atividades que você tem e até mesmo no seu processo de tratamento. Então, se você tem dores crônicas, por exemplo, isso vai dificultar. Se você tem, né, além da ansiedade, você tem depressão também, isso pode ser um agravante, tem algum transtorno de personalidade. Então, ter outras doenças, tanto problemas emocionais como físicos, orgânicos, isso pode ser um agravante no seu processo de superação e de recuperação da ansiedade. Mas, além disso, né, existem outros fatores que nós precisamos levar em consideração, né? Se você possui, por exemplo, uma rede de apoio, quando nós estamos com ansiedade, né, ou depressão, ou qualquer outro problema emocional, quando nós temos uma rede de apoio, quando nós temos uma família que nos apoia, um ambiente familiar seguro, isso nos ajuda, né, no processo. Se nós temos amigos ali sempre disponíveis que nos ajudam também nesse processo, nos ajudam a nos dedicar a outras coisas, a tirar o foco da ansiedade. Se nós temos, né, um relacionamento saudável com o marido, com os filhos, tudo isso são fatores que nos protegem e nos fortalecem. Agora, na ausência deles, isso também pode, né, dificultar. Isso pode nos deixar mais frágeis e pode ser até um dos motivos, uma das razões, um dos gatilhos que geram ansiedade em você. O que mais, né? Pode ser um fator de proteção. Se você possui ansiedade e se associa e faz parte de algum grupo, por exemplo, no Facebook,
algum grupo no Instagram de pessoas com as mesmas dores, isso te fortalece. Por quê? Porque você vai ver que aquela luta, você não está sozinho nela. Existem outras pessoas que também, como você, estão lutando contra a ansiedade. Você percebe que as dores são muito parecidas. Você vê que existem pessoas que conseguiram superar, então isso te motiva. Então, fazer parte de um grupo de apoio, né? Pessoas que têm a mesma dor, pessoas que sofrem da mesma coisa, isso te ajuda a lidar, a superar, a se sentir mais motivado. Agora, se você não faz parte de nenhum grupo como esses que eu falei, e você se vê em um mundo onde você é a única pessoa que está sofrendo com aquilo, isso também, de alguma forma, pode te desanimar, né? Você pode acabar achando que você está sofrendo aquilo por culpa sua, porque você é fraco, porque você não é capaz. Quando você vê que outras pessoas sofrem as mesmas dores, aquilo te dá mais força, mais fôlego, mais esperança para lutar. Então é sim um fator protetor. Outra coisa que ajuda muito é a prática da espiritualidade. Né? Se você tem alguma religião, se você pratica alguma religião ou tem o hábito ali de fazer suas próprias orações, isso é extremamente importante, porque além de ser um fator protetor, isso facilita com que você consiga modificar os pensamentos ansiosos. Porque os pensamentos ansiosos, eles são negativos, eles são exagerados, né? Eles distorcem nossa visão de futuro. E quando nós temos a prática da religião, né? Quando temos uma conexão com o divino, isso nos ajuda a manter a esperança, isso nos ajuda a acreditar em nós mesmos e nos dedicarmos àquilo que precisa ser feito para a superação da ansiedade, para a recuperação da nossa vida. Então, a prática religiosa é também um fator protetor, um fator importante nesse processo de superação da ansiedade. Além disso, ter planos para o futuro, ter projetos familiares, tudo isso também é bacana, porque você tem algo por que lutar, sabe? Você tem um plano de, por exemplo, se mudar para uma casa maior, você tem um plano de dar uma boa educação para os seus filhos, ou você tem um plano de, em tantos anos, né, fazer uma viagem para o exterior, fazer uma viagem que você quer muito. Então, ter planos para o futuro, isso também te motiva a se dedicar no hoje, né? Se dedicar hoje para ter uma saúde emocional saudável, vai te ajudar a se dedicar no hoje para recuperar a sua saúde. Então, ter planos, isso é bom, isso é um fator protetor, né, que vai te auxiliar nesse processo de superação da ansiedade. E agora eu trago um dos fatores que eu considero o mais importante de todos, que é a disposição interior para se dedicar nessa luta contra a ansiedade. E o que é essa disposição interior, né, que parece algo meio subjetivo, não é muito claro, né? Quando eu falo em disposição interior, eu falo de resiliência, eu falo de esperança e falo de atitudes mentais saudáveis que vão nos ajudar a nos dedicarmos a coisas que nem sempre serão prazerosas ou quase sempre serão difíceis, né? A luta contra a ansiedade vai exigir que você tenha atitudes, por exemplo, que você não quer, que não são agradáveis para você, que são difíceis, mas que é justamente o que você precisa fazer para superar a ansiedade. Por exemplo, né, você está tendo uma crise de ansiedade, né, tá com muito medo, não quer sair de casa, não quer trabalhar, não quer se relacionar com as pessoas, você quer ficar fechada no seu mundo até tudo isso passar. Para você que, né, talvez sinta isso, você precisa justamente fazer o movimento contrário, né? Mesmo com medo, é preciso
tentar, né, retomar a rotina de antes, porque quanto mais você se fecha, quanto mais você evita o medo, quanto mais você foge da situação temida, mais forte esse medo se torna. Então, esse é um exemplo de situações onde, durante o seu tratamento, durante o seu processo de superação da ansiedade, você vai ter que fazer algo que você não quer, mas que é fundamental e que vai fazer toda a diferença para a sua superação, né? Para que você retome o controle da sua vida, para que você volte a ter leveza na sua vida, né? Tirar aquele peso que a ansiedade traz. Então, o que precisamos fazer nesse sentido, né? Resiliência. O que é exatamente resiliência? É a capacidade de lidar com problemas, com sofrimentos, com mudanças na nossa vida, sem que isso afete a nossa saúde emocional. É ser capaz de modificar, né, planos, rotinas, é ser capaz de resistir diante dos sofrimentos, das dores. Não é negar o sofrimento, nem negar que você tem um problema, mas mesmo tendo problema, aceitar aquele problema, acolher aquele problema, porque ele é real, e identificar o que é possível ser feito para superar aquele problema, aquele dor, aquele sofrimento. Então, uma pessoa ansiosa reconhecer, eu estou ansiosa, eu estou com ansiedade. Não tem como eu negar isso. Agora, o que eu preciso fazer para que isso não tome conta de mim? O que eu preciso fazer para transformar essa realidade? E fazer isso sem que isso, tome conta de mim, me sufoque. É ter resiliência, é ser capaz de resistir aos problemas, sofrimentos, dores, né, sem que isso abale completamente a sua saúde. Outro aspecto que é importante, né? Uma atitude mental saudável. O que é essa atitude mental? É ter um pensamento saudável, positivo, realista, sabe? E realista eu falo no sentido de ser proporcional à realidade. Então, às vezes, né, os pensamentos ansiosos podem nos fazer acreditar, por exemplo, que nós não somos capazes de superar essa dor. Mas isso é um pensamento. E nem tudo que nós pensamos é 100% verdadeiro. Precisamos reconhecer isso para a nossa saúde como um todo. Nem tudo aquilo que nós pensamos é de fato verdade. Então eu posso, por exemplo, pensar que fulano de tal não gosta de mim, me odeia com todas as forças. Mas o fato de eu pensar nisso, acreditar nisso, não significa que seja verdade. Existe sim uma probabilidade de que eu esteja completamente enganado. Então isso serve também para aquilo que eu penso a meu respeito. Então eu posso pensar que eu sou incapaz, eu posso pensar que eu não dou conta, eu posso pensar que eu sou fraca, mas isso não significa que seja completamente verdade. Por isso, ter uma atitude mental saudável, ter, né, um pensamento positivo, realista, proporcional à realidade, faz total diferença no seu resultado. Aliás, né, esses aspectos que eu estou falando agora, essa disposição, né, interior, ela faz tanta diferença e ela tem tanta força que mesmo que todos aqueles pontos que eu falei anteriormente, dos fatores genéticos, fatores ambientais, talvez falta de fatores protetores, mesmo que tudo isso esteja ruim, ainda assim, se você tem uma disposição interior, se você tem resiliência, se você tem uma atitude mental correta, saudável, isso vai te trazer resultado, isso vai te auxiliar e te dar a capacidade de superar a ansiedade. Porque é possível sim superar completamente a ansiedade. Não é possível eliminar totalmente a ansiedade da sua vida, porque a ansiedade é uma emoção natural do ser humano. É uma reação frente a situações de ameaça ou perigo. Todos nós temos e é importante que tenhamos. Agora, é possível
transformar essa ansiedade que gera sofrimento, essa ansiedade patológica que nos adoece, em uma ansiedade saudável. Essa ansiedade que todos nós temos, que não gera, que gera sim um sofrimento ali no momento, porque afinal de contas a ansiedade disparada diante de uma ameaça, de um perigo, então naturalmente gera algum nível de sofrimento, mas o sofrimento ele é curto, ele é momentâneo, é ali naquele momento que eu estou diante da ameaça, passou aquilo, é para passar também a ansiedade, é para passar todo o desconforto. Então, você consegue sim transformar a ansiedade patológica em uma ansiedade normal. E você consegue isso tendo essa disposição interior, desenvolvendo resiliência, desenvolvendo atitude mental correta, que é uma atitude positiva, né, realista, proporcional à realidade, saudável e que vai me trazer resultados. Além disso, além desses dois pontos, o que me dá também essa disposição interior é ter esperança, alimentar a esperança. E esperança não significa esperar algo, né? Esperar que algo aconteça, algo extraordinário venha e transforme a minha vida. Não é isso. Ter esperança é você ter um objetivo, ter um desejo, querer algo e ir atrás desse algo. Isso é esperançar, é ter esperança. Então, assim, é você acreditar que você pode ir atrás disso, colocar a mão na massa, fazer o que precisa ser feito. Então, se você tem ansiedade, se você está sofrendo com isso, é ir atrás de um psiquiatra. É difícil conseguir vaga na rede pública, não tem problema, entra na fila, né? Quando sair vai ser bem-vindo. Ou então eu tenho um plano de saúde, marca no plano de saúde. Não tenho um plano de saúde, mas talvez eu possa pagar uma consulta particular. Faça isso, faça o que é necessário, faça o que está, né, ao seu alcance para você conseguir esse resultado. O que não vai dar resultado algum é você se conformar com essa situação. Aceitar, eu não consigo, eu não dou conta. Ficar se lamentando, ficar remoendo esses pensamentos ansiosos que vêm à cabeça. Aceitar as crenças de que você não é bom o suficiente, de que você não dá conta. Isso não dá resultado algum. Se lamentar porque os sintomas estão difíceis, porque você não está conseguindo dormir, porque você não consegue sair de casa. Isso você já sabe, esse sofrimento já está aí no seu colo. Mas o que você vai fazer com ele? Né? O que você vai fazer é a disposição interior. Se você tem uma disposição interior adequada, você vai sim conseguir sacudir a poeira e mesmo sofrendo, mesmo se arrastejando, você vai correr atrás e você vai dar conta. Agora, se você decidir pelo outro lado, infelizmente, né, não há muito o que se fazer. E nem mesmo medicação, né, faz milagre. Você pode até, né, se dopar, encher de remédio, mas o problema vai estar ali e você vai sempre precisar olhar para ele. Ele vai estar ali, vai te incomodar todos os dias. Agora, você pode olhar com ele nesse momento, com uma decisão, com essa disposição interior correta e superar todas as dificuldades que você tem, mesmo que você não tenha esses fatores protetores que eu falei, mesmo que você, né, tenha fatores genéticos que contribuam, ambiente que também contribua, comorbidades que contribuam, mesmo com tudo isso, a disposição interior te dá a força necessária para você superar tudo isso. E aí aqui eu tenho algumas dicas, né, de hábitos que você pode inserir no seu dia a dia e que vão te ajudar a desenvolver essa disposição interior. Porque sim, a disposição interior é algo que a gente aprende, algo que a gente pode colocar em prática e aos poucos ir desenvolvendo, crescendo e se fortalecendo mais a cada dia, tá? Então eu vou dar aqui algumas dicas do que você pode fazer para fortalecer a resiliência, a sua atitude mental positiva e a sua esperança. Mas antes eu quero deixar bem claro que cada pessoa é uma pessoa, né? O título da live é, né, o que faz com que umas pessoas consigam superar a ansiedade e outras não. Mas com esse título eu não quero que você se compare com absolutamente ninguém, porque você é único,
Sua história de vida é única. Só você sofreu o que você sofreu. Só você viveu tudo aquilo que hoje está desencadeando essa ansiedade na sua vida. Então você não pode se comparar com absolutamente ninguém. Agora, o que todos nós temos em comum é essa força interior, que é capaz de nos mover, nos motivar e nos levar à superação da ansiedade. Então, como fortalecer, como entrar em contato com essa força interior, com essa... fugiu a palavra. Com essa disposição interior. O que a gente faz para fortalecer a disposição interior? Então, primeiro, se mantenha flexível diante das atitudes da vida, né? Das coisas que nos acontecem. Às vezes nós fazemos um plano e as coisas mudam e a gente precisa mudar o plano, né? Então, assim, talvez você nunca imaginou que fosse desenvolver ansiedade hoje em dia, que fosse precisar talvez de um tratamento terapêutico, de um tratamento psiquiátrico. Talvez você seja do tipo de pessoa que não gosta de medicação, né? Que nunca aceitou isso na sua vida. Mas talvez seja necessário você mudar os planos, ser flexível, porque em alguns casos a medicação sim é importante, sabe? É importante, talvez você seja do tipo que não gosta de interagir em grupo, mas se você entrar em um grupo de apoio, um grupo de pessoas que têm o mesmo problema que você, que também sofrem de ansiedade, talvez isso te ajude. Então por que não ser flexível e mudar as coisas, mudar os planos, mudar a forma como você geralmente se comporta, se isso vai te fazer bem. Então, ser flexível fortalece essa disposição interior, fortalece a resiliência, uma atitude mental positiva e a esperança. Além de ser flexível, né, nós precisamos aprender com o sofrimento, né? O sofrimento, a dor, o problema, a enfermidade é ruim, mas ele chega para todo mundo. Claro que cada um tem o seu problema, cada um tem as suas limitações, mas a dor, o sofrimento, ele chega para todo mundo. Não é privilégio de um ou de outros. Agora, já que ele vai bater a minha porta, já que hoje, por exemplo, você está lidando com ansiedade, com o sofrimento da ansiedade, então vamos pegar isso e transformar em aprendizado. O que você pode aprender com tudo isso? Bom, você pode aprender pelo menos que os seus pensamentos negativos, que os pensamentos exagerados, a sua percepção de ameaça, ela está fazendo com que a ansiedade cresça dentro de você. O que mais que você pode aprender com a ansiedade? Como você pode fazer com que a ansiedade seja sua aliada, em vez de ser aquilo que te enfraquece, né? A ansiedade, o aspecto em que a ansiedade pode ser a sua aliada é em relação ao fato de que ela te aponta, ela mostra para você o que não está legal na sua vida. Se você chegou a desenvolver essa doença, né, esse transtorno mental, esse problema emocional, se você chegou a desenvolver, é porque existe algo que não está legal, existe algo que você precisa mudar no seu dia a dia, na sua rotina, nos seus pensamentos, nas suas crenças, porque existe algo aí que está te adoecendo. Então, pelo menos isso dá para aprender com a ansiedade, dá para torná-la sua aliada nesse sentido, porque ela vai te mostrar o que é que não está legal, o que você precisa mudar. Tá bom? Além das lições que nós podemos aprender, a gente precisa fazer o exercício de pensar positivo, de olhar as coisas de outra forma, né? A ansiedade, ela gera muitas preocupações, muitos pensamentos na nossa cabeça, gera muito medo, muita insegurança, muita incerteza. Nós precisamos aprender a transformar tudo isso em pensamentos positivos. Fazer o exercício de modificar o nosso olhar para todas essas coisas. Então, assim, se eu estou com medo, eu não quero sair de casa, eu tenho medo de sair de casa e pegar o corona, não vou fazer isso, não vou fazer isso, não vou fazer isso. Como você pode modificar esse pensamento? Olhar por outro lado. Peraí, esse medo, ele está sendo saudável? Esse medo, ele tá realmente preservando a sua saúde ou tá te deixando ainda mais doente? Como a gente pode modificar isso, ver de outro lado?
Bom, uma forma de ver esse exemplo que eu dei agora, por exemplo, é: ok, eu tenho medo de pegar o corona, de sair de casa e pegar o corona, mas um outro lado que eu posso ver isso é: olha, existem coisas que eu posso fazer para me prevenir, para me cuidar. Eu posso usar máscara, eu posso andar com álcool em gel, eu posso ter distanciamento social. Então, olhar as coisas de outra forma. Não é viver no país das maravilhas, mas ter um olhar realista. Isso que eu estou falando para vocês, agora como exemplo, é uma forma de pensar positivo. Ok, temos um problema, mas também temos como nos cuidar. Então, assim, é olhar com outro olhar, e um olhar realista, um olhar saudável. Um olhar que não gere adoecimento, que não gere sofrimento. O que mais podemos fazer, né? Encontrar formas de liberar a tensão, né? Quando a gente está muito ansioso, é natural que a gente fique tenso, né? A gente fica fisicamente tenso, né? Emocionalmente, assim, a cabeça muito apreensiva. E existem formas de lidar com isso, né? Então, fazer exercícios físicos, né? Ter o hábito. Aqui são alguns exemplos e você faz aquilo que você se identifica, tá? Então você pode fazer exercício físico. Aliás, exercício físico é algo que eu considero até indispensável, né? Porque faz bem à saúde física e é um excelente remédio para ansiedade, excelente. Então, né? A atividade física, desenhar, se você gosta de desenhar, pintar, são formas de liberar a tensão. Você pode fazer um diário escrevendo sobre aquilo que como você se sente, o que você quer fazer, né? Aqueles planos que eu falei antes, que são fatores protetores, né? Quais são os seus planos, o que você quer alcançar, o que você quer fazer, sei lá, até o final do ano, no ano que vem, 5 anos, em 10 anos, faça planos, né? Tenha pensamentos positivos, são formas de liberar a tensão. Coloca uma música que você goste em casa, começa a dançar, ou então começa a fazer uma oração mais espontânea, faça coisas que liberem a tensão e que te traga bem-estar. São formas de promover a sua saúde, né? São formas de reduzir a ansiedade e ter uma disposição interior mais fortalecida. Além disso, né? Você pode ler um livro, né? É um hábito saudável, né? Desenvolva hábitos saudáveis, né? Como ler livro, visitar algum parente que seja agradável para você, fazer algum curso que você queria há algum tempo, costurar, desenvolver novas habilidades e habilidades que sejam saudáveis e que vão trazer resultado na sua vida. Tudo isso e muito mais, aqui eu dei alguns exemplos, né, de como você pode fortalecer essa disposição interior, né? E um ponto crucial, né, cerejinha do bolo, acredite em você mesmo, né? Acredite que você é capaz, você já sofreu tantas coisas até aqui e sobreviveu, tá aqui vivo me acompanhando, então você pode superar ainda mais, né? Você pode ir além do que você já foi até aqui. Se até aqui você não conseguiu fazer as coisas da melhor forma, se até aqui não deu certo, não tem problema, porque daqui em diante você pode fazer diferente, né? Então acredite nas suas habilidades, né? Identifica, faça uma lista, quais são as minhas qualidades, as minhas habilidades, o que eu sei fazer, o que eu sei fazer bem, o que as pessoas gostam, o que eu posso fazer com essas habilidades, com essas qualidades que vão me auxiliar a superar essa dor que hoje é muito latente. E eu repito, hoje é muito latente, mas amanhã ela pode estar mais fraca, e depois mais fraca, e depois mais fraca, e logo você vai olhar para trás e ver, nossa senhora, né, como as coisas mudaram, como eu estou diferente. Então, né, alimente essa disposição interior, que é a resiliência, né, a atitude mental, a esperança. E acredite que você é capaz, né? Eu acredito muito, e por isso que eu fiz psicologia, porque eu acredito muito que todos nós, no nosso interior, temos força, temos habilidades, temos talentos que estão ali disponíveis para nós, que Deus colocou no nosso interior, estão ali disponíveis, nós precisamos só acessá-los. E essa força, essas habilidades, essas qualidades, elas vão nos fazer ir além, superar as nossas dores, nossos sofrimentos
e permitir que a gente aprenda com tudo isso e ao final nos tornemos pessoas ainda melhores, tá bom? Essa é a mensagem que eu tenho hoje para vocês, né? Desejo que motive, realmente, que tudo isso motive vocês a buscarem, a se dedicarem ainda mais à saúde mental, à saúde emocional de vocês. Porque, repito, eu acredito muito nisso, vocês conseguem, sabe? Dentro de vocês tem todos os recursos necessários para que vocês superem a ansiedade e seja qual for o sofrimento, seja qual for o problema. Vocês só precisam acessar isso. E se vocês não estão conseguindo acessar sozinhas, peçam ajuda, né? Procurem profissionais, psicólogos, psiquiatras, né? Se desenvolvam, porque eu acredito sim que vocês conseguem superar a ansiedade.